De volta com o nosso programa de hoje falando sobre Alzheimer. Eu queria perguntar então para o Dr. Pausanes o que fazer, quem procurar, qual é o diagnóstico e de que forma entender tudo isso, ao identificar os sintomas que nós falamos há pouco. É uma doença, portanto a pessoa tem que ser levada ao médico. Talvez uma dúvida seja qual médico, qual é o especialista médico que lida com isso. Pode ser um neurologista, alguns psiquiatras também sabem lidar bem com isso, e pode ser um clínico geral. Então existem alguns profissionais que têm boa informação. Então essa questão na medicina é difícil você dizer assim, o médico especialista nisso é que pode fazer diagnóstico disso. Isso em medicina é bem limitado, tá? Agora, normalmente quem lida mais frequentemente com isso é o neurologista e o psiquiatra, porque muitos desses pacientes apresentam alterações comportamentais e são levados ao psiquiatra. Então pode ser um ou outro, tá? Mas normalmente é uma condição clínica que tem que ser diagnosticada pelo médico. E que pode ser tratada. Qual é o tipo de tratamento, doutor? Existem várias formas de demência. Como eu falei, a doença de Alzheimer é a mais comum delas, mas existem outras formas de demência. E a única delas que tem remédios que podem melhorar é a doença de Alzheimer. Então a doença de Alzheimer tem tratamento. Agora, deve-se ressaltar o seguinte, o tratamento não vai eliminar o problema. Todas as demências são doenças progressivas, então elas vão piorando com o tempo. A partir do momento que começa, pronto, a gente já sabe que depois de um certo tempo a pessoa vai ficar bastante comprometida. Então o tratamento hoje disponível à medicina é para retardar essa evolução, para não deixar isso evoluir. Não elimina e não estabiliza. Não elimina e não impede a progressão. Então ela só retarda essa evolução. Alguns pacientes, às vezes até melhoram um pouco, eles melhoram alguns sintomas, algumas das capacidades que eles já haviam perdido, eles até recuperam, mas isso também é por um certo tempo e depois ele vai perder novamente essas capacidades. Então o tratamento, ele tem uma utilidade, né, até um certo ponto. E a gente imagina, doutor, que seja um momento muito difícil para a família, né? Lidar com uma pessoa com Alzheimer é um processo delicado, um processo às vezes triste para o familiar próximo. E como lidar com tudo isso? Como a família deve reagir e se comportar? Eu confesso que é muito frustrante, né? Imagine você ver a sua mãe, ou o seu pai, ou o seu tio, ou a sua avó, né? Pessoas queridas, né? Que participaram muito da sua vida, chegar num momento que deveria assim, ser o melhor momento da vida, né? O envelhecer, aquele momento que a pessoa já fez tudo que tinha que fazer, que agora seria só aproveitar, e aí a pessoa não ter noção, não ter cérebro para perceber o que é o bom desse momento da vida. Então é muito ruim. Então isso é muito frustrante para a família ter que lidar com isso, com seus entes mais queridos e ver essa pessoa totalmente dependente e sem capacidade de decidir, de escolher, né, de reagir a nada. E falando justamente disso, doutor, nós conversamos com a Tânia, o pai dela tem a doença e ela nos contou como é conviver com uma pessoa com Alzheimer. Papai hoje está com 81 anos, mamãe está com 81 anos também. Há 5 anos, o papai foi diagnosticado com mal de Alzheimer. Papai sempre foi um homem muito temperamental, né, muito rigoroso na formação dele. E ele foi fazer um check-up em João Pessoa e então foi diagnosticado. Nós estávamos em uma localidade e ele ficou enfurecido por alguma coisa e saiu andando e eu vim para casa e passou 1, 2 horas e ele não apareceu e anoiteceu e papai se perdeu, ele não soube voltar para casa. E isso foi muito angustiante, porque nós não tínhamos ideia. Quando nós soubemos do diagnóstico, foi que nós percebemos que já eram reações, eram surtos, né? É muito difícil você aceitar que a pessoa que cuidou de você a vida inteira
Hoje papai olha para mim e ele me chama de Marlice. Marlice é a irmã dele, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho saúde e entendimento e muito amor para cuidar do meu pai e da minha mãe, apesar dela não estar acometida pelo mal do Alzheimer, mas ela é uma refém da doença. Nesse momento do Alzheimer, a nossa família ficou cada vez mais unida. E somos nós, familiares, que tem que tratar essa situação com muito amor. Então foi que eu descobri que a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, a Associação Brasileira de Alzheimer, ela é específica para cuidar, né, para dar essa atenção ao familiar cuidador, o familiar sadio, o familiar disposto, que aceita a doença, o familiar mais preparado, com maior informação a respeito da doença, ele cuida com mais amor, ele tem que ter o tempo dele para descansar, né? Ele tem que se permitir relaxar, ele tem que perceber, a gente tem que perceber que, apesar disso, que a gente tem uma vida, né? Que a gente pode pegar papai e sair para qualquer canto, sem preconceito nenhum. O amor acima de tudo, né? Sem falar que Deus está no comando, né? Então, o amor para com essa pessoa que passou a vida inteira se dedicando a você, a família, é a união. Eu acho que a união da família, da união e do amor da família, vem naturalmente a paciência, apoiando o outro. Isso é essencial. A Tânia falou tudo. Neste processo, o amor e a paciência e o acesso à informação são essenciais. E ter alguém com Alzheimer na família significa que será preciso que, a partir daquele momento, o familiar vai ter que fazer tudo por aquela pessoa, doutor? Quero que o senhor responda isso já no próximo bloco. Vai pensando e a gente volta já.